Bem-vindo à Grécia Antiga, um mundo que fascina com sua beleza etérea e histórias épicas. Aqui, a arte floresce e mitos lendários ganham vida. Mas segure sua ânfora de vinho, porque há mais nessa história do que só beleza. Por trás das fachadas deslumbrantes, a realidade da vida na Grécia Antiga podia ser mais cruel do que você imagina. Será que você teria o que é necessário para sobreviver nessa era fascinante? Prepare-se para uma viagem no tempo que revelará a verdadeira essência da Grécia Antiga. Que tal começarmos pela vida cotidiana? Essa era uma odisseia à parte. Imagine morar em uma casa onde banheiros são luxo e ruas estreitas ressoam com o barulho de uma cidade em constante movimento. As residências, mesmo para os mais afortunados, eram modestas se comparadas aos padrões de hoje, com pouco espaço e quase nenhum conforto moderno. Agora, pense na higiene, ou melhor, na falta dela. Sem encanamento ou saneamento como conhecemos, as ruas podiam ser, digamos, aromáticas, especialmente em dias quentes. E o banho? Uma raridade reservada para poucos momentos e feita de forma pública, expondo a privacidade de cada um. A alimentação, baseada em cereais, legumes, queijo e olivas, pode parecer saudável à primeira vista. Mas não se engane, a variedade era limitada, e a carne, um luxo para a maioria. E esqueça os temperos exóticos, o paladar da época era bem mais simples do que o nosso. E as doenças? Sem conhecimento de germes ou antibióticos, epidemias varriam cidades inteiras com frequência, tornando a expectativa de vida mais um jogo de sorte do que de longevidade. Médicos, como o famoso Hipócrates, começavam a entender a ciência da cura, mas suas ferramentas eram rudimentares e, muitas vezes, os tratamentos dependiam mais de superstições do que de fatos científicos. E por falar em medicina, ao explorar a vida na Grécia Antiga, não podemos ignorar uma de suas contribuições mais fascinantes e vitalícias, a medicina. Mas não se iluda pensando em hospitais bem equipados ou em cirurgias avançadas. A medicina antiga estava mais para a arte misturada com um toque de ciência embrionária e muita superstição. No coração dessa prática estava o lendário Hipócrates, frequentemente chamado de pai da medicina moderna. Ele revolucionou a forma de pensar sobre saúde e doenças, insistindo que elas não eram punições dos deuses, mas sim o resultado de fatores naturais e hábitos de vida, uma verdadeira mudança de paradigma. A medicina hipocrática baseava-se na teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Os médicos acreditavam que o equilíbrio desses humores era essencial para a saúde e que seu desequilíbrio levava à doença. Assim, tratamentos visavam restaurar essa harmonia, seja através de dietas específicas, exercícios ou mesmo sangrias, um procedimento nada agradável que envolvia retirar sangue do paciente para curar o que o afligia. Os centros de cura, conhecidos como asclépios, em homenagem ao deus grego da medicina, eram tanto locais de adoração quanto os primeiros hospitais registrados. Nestes santuários, os pacientes ofereciam sacrifícios e orações esperando milagres de saúde, enquanto médicos, que também eram sacerdotes, prescreviam tratamentos que muitas vezes incluíam banhos terapêuticos, infusões de ervas e purificações. Embora os conhecimentos médicos fossem limitados e muitos tratamentos rudimentares, a Grécia Antiga estabeleceu fundamentos que influenciariam a medicina por séculos. Eles enfatizaram a observação clínica, a importância do registro de sintomas e tratamentos e inauguraram o juramento hipocrático, ainda um pilar ético na medicina contemporânea. Avançando na nossa jornada pela Grécia Antiga, mergulhamos agora nas camadas da sua estrutura social, um emaranhado de privilégios, direitos e deveres que definiam a vida de cada indivíduo. Aqui, a igualdade era um conceito distante e o local do seu nascimento podia determinar toda a sua existência. No topo da pirâmide social estavam os cidadãos livres, exclusivamente homens, que possuíam direitos políticos e propriedades. Eles eram os únicos que podiam votar, participar de assembleias e ocupar cargos públicos. Esta era a elite governante, responsável por tomar decisões que moldavam o destino das cidades-estado. Mas o que significava ser mulher, escravo ou estrangeiro nesta sociedade?
As mulheres, embora fundamentais na manutenção do oikos, o lar, eram geralmente excluídas da vida pública e política. Seus direitos eram limitados e sua existência, muitas vezes, confinada aos cuidados da casa e da família. Os escravos, por outro lado, formavam a base da estrutura social e econômica, realizando as tarefas mais árduas e servis. Eram propriedade de seus senhores, sem direitos legais ou liberdade pessoal, uma realidade dura que contrastava com os ideais de liberdade e democracia frequentemente associados à Grécia Antiga. E os metecos, os estrangeiros residentes, ocupavam um espaço intermediário. Eles podiam trabalhar e viver em cidades-estado como Atenas, mas sem os direitos políticos dos cidadãos natos. Pagavam impostos e serviam no exército, mas não tinham voz ativa nas decisões políticas. Essa hierarquia rígida reflete as complexidades e contradições de uma sociedade que, ao mesmo tempo que brilhava nas artes e na filosofia, mantinha estruturas de exclusão e desigualdade. E isso nos leva a um ponto importante do nosso vídeo. A escravidão na Grécia Antiga era uma instituição profundamente enraizada em cidades-estado como Atenas e Esparta. Essa prática moldava a economia e a sociedade da época, contrastando com os ideais de liberdade e a realidade da servidão. Em Atenas, berço da democracia, a escravidão era um pilar econômico. Estima-se que, no auge de seu poder, entre 40 a 80 mil escravos viviam na cidade, compreendendo cerca de 1/3 da população total. Esses escravos desempenhavam funções diversas, desde trabalhos domésticos até funções mais especializadas, como artesanato, mineração e administração de negócios. Surpreendentemente, alguns escravos atenienses até ganhavam salários e podiam economizar para comprar sua liberdade, um conceito bastante moderno para a época. Mas é em Esparta que a realidade da escravidão assume contornos ainda mais severos. Aqui, os zelotas, uma classe de escravos originários das regiões conquistadas pelos espartanos, eram fundamentais para a economia e a estrutura militar espartana. O número de helotas é impressionante. Eles superavam os cidadãos espartanos em uma proporção de 7:1, vivendo constantemente sob vigilância e controle rigorosos, devido ao medo de rebeliões. Os zelotas eram obrigados a trabalhar nas terras conquistadas, fornecendo o sustento necessário para que os espartanos se dedicassem exclusivamente à arte da guerra e ao governo. Diferente de Atenas, em Esparta, os zelotas não tinham nenhuma perspectiva de liberdade e eram tratados mais como propriedades do Estado do que como seres humanos individuais. Esse sistema brutal permitia que a sociedade espartana mantivesse seu foco militar e sua hierarquia rígida. A escravidão, em ambas as cidades-estado, revela as contradições de uma era que, embora avançada em muitos aspectos, ainda se apoiava em práticas desumanas e opressivas. Se você acha que sobreviver na Grécia Antiga era apenas uma questão de evitar doenças e manter-se alimentado, está redondamente enganado. Vamos falar de algo que faria qualquer um suar a túnica: a guerra. Sim, porque viver naquela época significava estar sempre a um toque de trombeta de entrar em combate. Na Grécia Antiga, a guerra não era um evento raro, era praticamente um estilo de vida, especialmente em cidades como Esparta, onde ser guerreiro não era uma escolha, mas uma obrigação. Desde criança, os espartanos eram treinados para lutar. E quando digo treinados, não pense em aulas de judô depois da escola. Era um treinamento intenso que começava aos 7 anos, moldando-os não apenas como soldados, mas como máquinas de guerra vivas. E não pense que Atenas, com toda a sua filosofia e arte, ficava fora do ringue. Os atenienses podem ter preferido a astúcia à força bruta, mas quando a guerra chegava, eles não perdiam em nada. Eles desenvolveram estratégias navais tão sofisticadas que mudaram o rumo de conflitos, como na Batalha de Salamina, onde, apesar de serem menos numerosos, venceram os persas com inteligência e tática. Mas que tal nos aprofundarmos nos equipamentos de guerra? A sua sobrevivência em batalha dependia muito do seu status social e do arsenal que você poderia adquirir. Comecemos com os hoplitas, a infantaria pesada que formava a espinha dorsal dos exércitos gregos. Se você fosse um cidadão comum, provavelmente seria um deles, armado com um escudo redondo pesado, o áspis, uma lança longa, a dore, e uma espada curta, a chifos. Mas não é só pegar e sair lutando.
Essas armas exigiam treinamento e habilidade para serem usadas efetivamente. E a armadura? A panóplia hoplita, composta de um capacete de bronze, uma couraça, caneleiras e o escudo. Uma verdadeira fortaleza ambulante. Mas imagine carregar todo esse peso no calor do combate. E se você fosse da elite? Bem, aí você poderia ter acesso a armas e armaduras melhores, mais leves e mais resistentes. Talvez até decoradas artisticamente, mostrando seu status até no campo de batalha. A elite poderia também ter cavalos, tornando-se parte da cavalaria, uma vantagem significativa em termos de mobilidade e prestígio. Agora, e os mais pobres, os que não podiam arcar com o custo de uma panóplia completa. Eles acabavam como peltastas ou arqueiros, armados apenas com lanças leves, fundas ou arcos, e com pouca ou nenhuma armadura. Esses guerreiros precisavam confiar na velocidade e na astúcia, evitando o confronto direto com as unidades mais pesadas. Em Esparta, contudo, a situação era um pouco diferente. Graças à economia baseada na escravidão, mesmo os cidadãos espartanos comuns tinham acesso a um bom equipamento militar, pois a cidade-estado priorizava a eficácia militar acima de tudo. Todo espartano era um hoplita, treinado e equipado desde a juventude para ser um soldado de elite, parte de uma máquina de guerra bem oleada. Sendo rico ou pobre, com certeza você iria para a guerra com o máximo de equipamento possível, nada de guerreiros peladões. Isso eu deixo com Hollywood e com os mitos. Aterrissamos de volta ao século XXI, deixando para trás as colunas de mármore e os campos de batalha empoeirados da Grécia Antiga. Foi uma viagem e tanto, hein? Descobrimos que, por trás das fachadas deslumbrantes e das histórias épicas, a vida lá era repleta de desafios que faria muitos de nós pensar duas vezes antes de trocar nosso conforto moderno por uma toga. Vimos as condições de vida que nos fariam valorizar ainda mais a nossa querida internet e o café da esquina, e também a realidade da medicina que nos faz agradecer por cada dipirona que temos em casa. Se você curtiu essa viagem no tempo tanto quanto nós, não deixe de demonstrar. Dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal Cavalaria Dourada para não perder nossas próximas aventuras históricas. E já que a história é escrita pelos vencedores, que tal deixar seu comentário abaixo e nos contar sobre qual era a histórica você quer sair vitorioso, ou pelo menos curioso, no próximo vídeo?